Paz do Senhor para os irmãos. Está todo mundo feliz aí? Não pode ser triste o coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. E eu louvo ao Senhor nessa oportunidade. Quero agradecer ao pastor Clementino, ao pastor Marcos, que nos proporcionaram a felicidade de transmitir a palavra de Deus nesta noite para os irmãos aqui na igreja sede. Com muita satisfação vamos fazer uso da palavra. E nós estamos desenvolvendo aqui alguns temas que têm por título Os 7 Inimigos do Homem. E recapitulando, o primeiro inimigo do homem é a carne. É a sua própria carne. O segundo inimigo do homem é o pecado. O terceiro inimigo do homem, que nós vamos falar hoje, é o mundo. E o quarto inimigo do homem é Satanás. O quinto inimigo do homem são os familiares não crentes. São aquelas pessoas que não aceitaram Jesus, mas são da nossa família e se opõem à nossa fé. O sexto inimigo do homem é o mal. É o mal entendido e outras coisas mais. E o sétimo inimigo do homem é a morte. A morte, ela entra em todos os lares, quer sejam cristãos ou não. E ela traz uma mensagem negativa de dor, de tristeza e de saudade. Mas eu quero dizer nessa noite que você vai vencer a morte. Porque você já venceu a morte, porque Cristo já está reinando na tua vida, e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós selecionamos um texto nesta noite, que tem por título, A Salvação é pela Graça, está em Efésios capítulo 2, que é uma porção preciosa da palavra de Deus. Esse texto aqui tem mexido comigo profundamente, porque é algo muito especial que Deus concedeu ao apóstolo Paulo para que ele pudesse escrever para nós. Efésios 2, E vós, estando vós mortos em ofensas e em pecado, em outra versão está escrito, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e ressuscitou juntamente com Ele, e fez-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o versículo de 1 a 10, ele vai retratar esta realidade do homem. Do 1 ao 3,
nós vemos a tragédia que é o homem sem Deus. E está escrito, e vos vivificou, e vos deu vida. Porque o nosso Deus é o príncipe da vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Criador e nos dotou do dom precioso que é o dom da vida. E viver é uma bênção gloriosa. E viver para Deus é algo melhor ainda. Então ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Então, fisicamente estávamos vivos, espiritualmente estávamos mortos. Está escrito, o mundo jaz no maligno. Jaz significa estar deitado, sepultado. Como alguém escreve numa lápide no cemitério, aqui jaz fulano de tal, é porque ele está deitado. O mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no diabo. É o que a palavra de Deus registra. E nós estávamos nessa condição. Ele nos deu vida, estando nós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andastes. Aqui o verbo está no passado. Paulo se dirige aos irmãos em Éfeso, relatando o passado deles, em que nós outrora andávamos segundo o curso deste mundo, segundo a direção do mundo. Não é a direção de Deus. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, é Satanás. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então o texto relata que quem está operando no mundo é Satanás. É ele que opera para a destruição da humanidade. Está escrito que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. A obra de Satanás é essa. Ele vem para isto. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, vida com fartura, vida com alegria, vida com satisfação, vida com realização, o sabor de viver, o sabor de acordar, de despertar e contemplar um novo dia que está para nascer e uma nova oportunidade de estar na presença de Deus, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para bendizê-lo, para andar com Ele, para viver com Deus. Então, Deus nos vivificou, nós que no passado estávamos nessa condição, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então isso é um retrato, isso é uma fotografia do homem no pecado sem Deus. Ele é infeliz. E Satanás está operando no mundo, irmãos. Quer que eu lhe dê um exemplo? Satanás opera na medicina e também no direito. Ele inspira os homens a produzirem leis, por exemplo, legalizando o aborto. Você sabe o que é o aborto? Abortar uma criança que está dentro da mulher, a mulher não tem esse direito, porque a criança não é uma extensão do corpo dela, a criança é uma vida, é uma personalidade, é um ser que está por nascer e que tem o direito de vir à vida. E a mãe não tem o direito de eliminar a criança. Mas existem médicos que estão interessados em ganhar dinheiro, falsos médicos. E aí eles induzem a pessoa ao aborto, ou por uma vaidade pessoal, produz o aborto, e ainda leis que legalizam o aborto. Eu estou falando de uma forma genérica, tá?
Pessoas que praticam o aborto por uma vaidade pessoal ou por um motivo escuso, de uma forma genérica. Então, Satanás opera na medicina através dos falsos médicos, opera no direito, também fazendo falsas leis, que vão contra a vontade e a palavra de Deus. E está escrito: ai daqueles que decretam leis injustas para perverter o direito do órfão e da viúva. Então, o diabo ele opera aí, irmãos. O diabo opera na universidade, no mundo das ciências, incutindo na cabeça das pessoas o evolucionismo, negando o criacionismo, negando a existência de Deus, como se Deus não existisse. Não é porque a ciência não pode provar que Deus existe, que ele não existe. Ele existe sim, porque ele é o ponto de partida de toda a criação. Ele disse: haja terra. Ele disse: haja luz. Ele formou o homem à sua imagem e semelhança. Ele é o autor que criou todas as coisas. Todo um grande quadro que é bem pintado, ele tem a assinatura do pintor. Não existe obra sem autor. Não existe criação sem o Criador. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é magnífico, Ele é eterno, Ele é Senhor, Ele é dominador de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí nas universidades se ensina que o homem evoluiu. Eu até acredito que o homem se adaptou a uma realidade que ele foi obrigado a viver. Mas se adaptar não é evoluir. Não, nós não somos descendentes de macaco ou coisa dessa natureza. A ciência mesmo já desmascarou isso. Nós somos descendentes da imagem e semelhança de Deus. Deus se colocou num plano superior e a teologia é a rainha das ciências. Se a palavra de Deus nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, curvem-se as demais ciências, porque é a palavra de Deus. E aí Satanás vai operando na universidade, negando a existência de Deus, colocando no homem uma perspectiva humanista, colocando o homem no centro da sua existência. E foi justamente isto que a serpente propôs a Adão e Eva. Desobedeça a Deus, porque se você fizer isto, você vai ser igual a Deus. E foi assim que Lúcifer caiu do céu, quando ele diz que ele vai exaltar o seu trono acima das estrelas de Deus e vai ser semelhante ao Altíssimo. A mesma proposta que ele fez a ele fez a Adão e Eva e conseguiu influenciar Adão e Eva a caírem no pecado. E o homem pecou e transformou a sua história. Deus colocou o homem no Éden na inocência, o pecado levou o homem à consciência da prática do bem e do mal, e hoje o homem tem que escolher entre o bem e o mal, porque o homem é consciente das duas coisas. Hoje você escolhe vida eterna ou morte eterna. Hoje você escolhe salvação ou perdição. Hoje você escolhe Deus ou o mundo. Hoje você escolhe a santificação ou uma vida de pecado. Hoje o destino da tua alma está nas tuas mãos, porque o homem foi levado a mudar essa perspectiva de inocência para a consciência. Então, hoje o homem vai fazer uma escolha. E essa escolha vai repercutir na humanidade e na eternidade. O que você decidir hoje, o que você plantar hoje, você vai colher amanhã na eternidade. Cuidado com o que você planta hoje. E aí, no mundo das ciências,
foi introduzido no homem essa perspectiva humanista, porque o homem está no centro da existência, porque o homem deve buscar o seu prazer, porque o homem é soberano e etc. E deixaram Deus de lado. Tiraram Deus do seu trono e colocaram o homem no lugar de Deus. E aí o que acontece? Tudo pode, nada é imoral, vale tudo. Não vale nada, porque o que vale é a palavra de Deus. Ela nos ensina o que é do bem e o que é do mal, o que é certo e o que é errado. No Velho Testamento, o povo de Israel consultava o sacerdote, e ele dizia o que era pecado e o que não era, o que era certo e não é. E é a palavra de Deus que nos ensina o que é certo e o que é errado. Então, essa perspectiva humanista levou o homem à sua autodestruição. O homem se tornou ateu, o homem se tornou corrupto. Como está escrito, diz o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido. Então, a palavra de Deus relata que o homem vai negando a existência de Deus, vai negando a glória de Deus e vai buscando glória para si, para a sua vaidade pessoal. E aí o homem orgulhoso, autossuficiente, ingrato e arrogante se distanciou de Deus. Na agricultura, olha a ação de Satanás na agricultura. Mas, pastor, estou falando isso? Estou. Olha Satanás agindo na agricultura. Ele inspira homens a plantarem ervas que vão conduzi-las às drogas, ao fumo, também o álcool, para entorpecer a sociedade. É a agricultura, é a plantação de maconha. Ah, mas foi Deus que criou a planta? Foi Deus que criou, mas não é para você sair produzindo e plantando e vendendo nem maconha e nem fumo, porque isso prejudica, e isto é um entorpecente. O que é entorpecer? É destruir, é perverter, é alterar o comportamento do indivíduo. É o diabo agindo nesses meios, nos traficantes, etc. Nos meios de entretenimento, na mídia, Satanás opera. No cinema, na televisão, no teatro, nas novelas, nas revistas, introduzindo violência, pornografia, imoralidade, impiedade e homossexualismo. É isso o espelho do mundo que relata, que projeta essa perspectiva mundana como se tudo fosse certo e tudo fosse normal. E passando pelo tribunal de Cristo, você que pregou a palavra de Deus, você, como Daniel 12 relata, os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas do firmamento. Lá você vai brilhar uma luz extraordinária. Você que ensinou a palavra, você que ensinou os teus filhos, você que ensinou o evangelho, você que deu um bom testemunho, você que pregou a palavra de Deus, lá você vai brilhar como o sol. Esse é só o tribunal de Cristo. E depois tem as bodas do Cordeiro. Tem mais, irmão. Tem mais, agora você vai se sentar na mesa com o Senhor. O Senhor Jesus vai estar lá. Você vai vê-lo face a face. Você vai poder contemplá-lo. Ele vai mostrar as suas mãos, os seus pés. Ele vai mostrar o lado ferido da lança. Ele vai mostrar, olha aqui, as marcas do preço que eu paguei para te trazer a esse lugar e participar desse banquete celestial. Você vai estar lá, se prepare, seja mais crente, seja mais santo, jejua um pouco mais, ora mais, lê a palavra mais, porque o que o Senhor tem para ti é extraordinário.
É o versículo 4. Mudou a nossa história, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, nos deu vida. Esse é o sentido verdadeiro do avivamento. Tem pessoas que pensam que o avivamento é aquela mensagem triunfalista, ou então convidos avivalistas. O sentido do avivamento é arrependimento. O sentido do avivamento é o derramar de lágrimas. É dizer, Senhor, eu pequei, me perdoa. Esse é o sentido do avivamento. É se aproximar do Senhor. Está escrito que a tristeza, segundo o mundo, opera arrependimento para a morte. A tristeza, segundo o mundo, é remorso. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a vida eterna. É o Espírito Santo falando no teu coração, e você derramando lágrimas, e você disposto a mudar de atitude. É esse arrependimento que vai fazer o novo homem nascer de novo. É preciso se arrepender. Não é pecado confessar os seus pecados para Deus, não é pecado assumir a realidade, é a volta do filho pródigo. Ele despertou, ele caiu em si, e aí ele diz, olha, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, eu despertei, eu errei, eu pequei, me perdoa, aceita-me como um dos teus serviçais. Eu quero ser teu servo, mas eu quero estar contigo, Pai. E aí o pai, o que ele faz? Manda matar o bezerro cevado, prepara o anel, prepara sapatos, e faz um banquete. O meu filho estava perdido, ele voltou. Isso é avivamento. Avivamento é arrependimento. Avivamento é justificação, é regeneração, é santificação. Isto é arrependimento, isso é avivamento. Avivamento não é só viver no calor da emoção. Tem muita gente que nos congressos ele volta para Jesus, ele se alegra, ele se anima, terminou o congresso, o fogo vai embora com o congresso, acabou a alegria dele. Meu amigo, a chama que está ardendo em você é a chama do Espírito Santo. Essa chama te impulsiona a ser mais crente. Essa chama te dá mais graça, mais força, mais alegria, para você superar as lutas e provas e dificuldades. É a chama do Espírito, que é avivamento. Moisés viu a chama na sarça. A sarça ardia e não se consumia. É o brilho do Espírito Santo, é a chama do Espírito de Deus na nossa vida. Ela precisa arder, ela precisa iluminar, ela precisa aquecer. As três ações do fogo, aquece, ilumina e purifica, é a chama do Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Vai se enchendo aí, que ainda tem mais espaço na tua vida para o Espírito Santo operar. Versículo 4, nossa trajetória mudou, o nosso presente mudou, o nosso futuro vai mudar. A igreja celebrando as bodas do Cordeiro, e por fim a igreja descendo com Cristo, Apocalipse 19, Cristo voltando para a terra, numa grande multidão de exércitos celestiais, é anjo, é crente, dando glória a Deus, aleluia, todos glorificados na volta de Cristo, todos para o Megido, Vale do Armagedon. Acabou o governo de Satanás. Satanás vai ser derrotado. O anticristo, que se transforma em besta, e o falso profeta, lançados no lago de fogo e de enxofre, que é o inferno.
Satanás, o dragão, aprisionado, julgamento das nações, julgamento de Israel, e na sequência, o milênio, onde nós vamos ser reis e sacerdotes, e vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Você está preparado? Você vai estar lá, irmão. Você vai estar lá, você vai estar glorificado, você vai estar com Cristo. E todos vão contemplar você e eu lá, se nós permanecermos fiéis. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei o quê? Coroa da vida, você vai receber a coroa, se você for fiel. Então, versículo 4, ele vai mudar a nossa história. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele mudou a nossa história aqui. A misericórdia mudou a nossa trajetória. O que seria de nós sem a misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus é uma purificação, é uma lavagem. Você já passou um dia sem tomar um banho? Como é que é? É ruim, não é? A mesma coisa é passar um dia sem a misericórdia do Senhor. Se Deus não te perdoar, você não tem comunhão com Ele. Se Deus não te perdoar, você não tem mais alegria. Se Deus não te perdoar, você não tem mais vigor. Se Deus não te perdoar, você não tem mais razão de viver. Mas a nossa razão de viver é a misericórdia do Senhor. Porque você acha que está escrito em Lamentações, a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos pela justiça e pela ira de Deus. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então Jesus, irmãos, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi no Éden. Ele produziu uma espécie humana cega. Ele produziu um mundo caótico, um mundo sem Deus, um mundo de trevas, de desobediência, um mundo que não ouvia Deus falar, um mundo que não via Deus se revelar. Esse foi o primeiro Adão, o formador de uma espécie humana que nasceu longe de Deus. Mas o segundo Adão, ele é espírito vivificante. O segundo Adão é Cristo. Ele formou uma nova geração de homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Cristo. O novo Adão, o segundo Adão, ele nos deu uma nova descendência. Agora nós somos povo de Deus. Agora nós somos avivados, renovados, transformados pelo poder de Deus em nós. E aí as pessoas que têm o Espírito Santo são pessoas diferentes do mundo. Não queira ser igual ao mundo. Deus te chamou para ser diferente. O marketing, a essência do marketing é buscar um diferencial tecnológico. É a diferença que vai fazer a escolha por um novo produto. O marketing é assim. É uma ciência. Da mesma forma, o diferencial em nós é o Espírito de Deus. Olha aí o diferencial de Deus na vida de Daniel. Daniel, eu não vou me contaminar com o manjar do rei, não. Diz para as penas, pode levar essa comida sacrificada aos ídolos, eu não quero isto. Prepara para mim um jejum de legumes. Ele não quis se contaminar com aquela festa profana e mundana. Você não pode se contaminar com o que o mundo te oferece. E aí está escrito, porque se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei opôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Você tem a interpretação do mistério de Deus, porque você tem o Espírito Santo.
E aí Daniel foi colocado em eminência. Da mesma forma, José do Egito, e disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Você é sábio. Você tem o Espírito Santo, você sabe quando Deus está provando, você sabe quando Deus está falando, você sabe quando Deus tem um propósito, você vai orar e jejuar e buscar o Senhor, e Ele mostra para você qual é a vontade de Deus, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito do mundo foi embora, agora entrou o Espírito Santo em nós, porque Deus manifestou a sua misericórdia. Apóstolo Paulo: mas eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha aí a palavra de Paulo: eu não tenho nada na minha vida por precioso, eu não estou preocupado com ouro, não estou preocupado com prata, o que eu quero é cumprir o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus, eu quero cumprir a tarefa que o Senhor me deu para executar. Cumpre teu ministério. Mas eu não sou pastor, não sou obreiro. Cada crente é um ministro. Você é um servo de Deus. Você tem as marcas do Cordeiro. E a palavra de Deus está em você. Abre a tua boca e fala o que Jesus fez por você. E aí Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a sua vida por nós. E na sequência, os heróis da fé, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos, e por fim, para construir um mundo melhor, precisamos evangelizar até que ele venha e domine sobre todas as nações. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. O verdadeiro poder tem que ser dado a Cristo. Receber riquezas. Jesus merece as riquezas, Jesus merece o reconhecimento que Ele tem a sabedoria, Jesus é a força, Jesus é a honra, Jesus é a glória, Jesus é a ação de graças. E eu vi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e as que estão no mar, e todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Apocalipse 5, 12 a 13. Conclusão: somente com a chegada de Cristo teremos um governo perfeito aqui na terra e, por fim, na eternidade, na Nova Jerusalém, para sempre com Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Glorifica o Senhor.